Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o meu projeto chamado Correlatos Neuroanatômicos de Insight no Transtorno Obsessivo Compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno psiquiátrico que ele é caracterizado pela presença de obsessões, que são pensamentos ou imagens recorrentes intrusivas, e compulsões, que são atos ritualizados, geralmente realizados em decorrência a uma obsessão. O insight, dentro desse transtorno, ele é caracterizado como a capacidade de um paciente saber que os seus sintomas eles são excessivos ou insensatos. O que significa que um paciente com bom insight, ele vai saber que os sintomas deles eles são demais, eles são além do que precisa, ou que eles não têm base na realidade. Enquanto que um paciente com insight ruim, ele não vai ter essa noção. O insight ruim, ele está ligado com um pior prognóstico da doença, maiores níveis de severidade do toque, assim como pior resposta ao tratamento, tanto farmacológico como comportamental. Historicamente, o insight dentro do toque ele foi considerado como preservado, o que significa que tradicionalmente a gente não estuda muito sobre o assunto nessa área. E quando a gente vai olhar os estudos estruturais, a gente tem menos coisas ainda. Então, por causa disso, a gente decide dar uma olhada na relação entre insight e algumas estruturas cerebrais. No nosso caso, a área de superfície cortical e a espessura cortical. Para isso, a gente usou 101 pacientes que preencheram uma escala que mede o insight, a BABS, uma outra que mede a severidade dos sintomas do toque, a Y-BOX, uma que mede a severidade dos sintomas ansiosos, que é a BAI, e uma última que mede a gravidade dos sintomas depressivos, que é a BDI. Além disso, eles fizeram uma ressonância magnética estrutural, que foi o que a gente usou para as análises. As nossas análises elas foram feitas num software chamado FreeSurfer, que é um software livre e feito para isso, entre algumas outras coisas. Dentro do FreeSurfer, a gente fez um modelo linear geral, que tinha como variável independente a área de superfície e a espessura cortical. Não simultaneamente, uma hora ou outra. E nas dois modelos, a gente tinha como variável dependente a BAPS, covariando para a idade e sexo. A gente fez essas análises olhando o cérebro como um todo, porque devido à escassez de estudos prévios já feitos, a gente não conseguiu delimitar regiões de interesse. Então a gente preferiu fazer um estudo de caráter mais exploratório, olhando o cérebro todo. Só que para isso a gente precisou fazer algumas correções para comparações múltiplas, que no nosso caso a gente escolheu a permutação de Monte Carlo, usando um valor P menor do que 0,01. E aí, como resultado, a gente não achou nenhuma relação com a espessura cortical, o que foi diferente do que um dos estudos que a gente já tem no toque com o insight e essas estruturas cerebrais, que achou uma relação. A gente não achou isso, mas o que a gente achou foi que existe alguma relação entre a área de superfície cortical no lóbulo occipital, tanto direito quanto esquerdo. E o que é bem interessante, porque apesar dos estudos anteriores no toque não terem achado, a gente tem alguns estudos na esquizofrenia que acham alguma relação entre os níveis de insight e o volume do lóbulo occipital. Lembrando que o volume ele é formado pela área de superfície e pela espessura cortical. Então, pode ser que exista alguma relação entre essa área do cérebro e o insight nos pacientes, que foi o que a gente encontrou. Além disso, quando a gente olha os estudos sobre toque de um modo mais geral, a gente vê que pacientes e controles saudáveis, eles às vezes apresentam diferenças no volume do lóbulo occipital. Isso é encontrado em alguns estudos, mas não outros, e nos faz questionar se talvez um dos motivos para essa diferença de resultados não fosse que as amostras usadas nesses diferentes estudos, elas teriam diferentes níveis de insight, que pode ter dado origem a essa heterogeneidade. Mas isso fica para o futuro. Em conclusão, a gente encontrou uma relação entre o lóbulo occipital direito e esquerdo
na área de superfície e o insight, o que significa que possivelmente existem alguns substratos neurais que estão relacionados com pior insight. É isso. Muito obrigada!